som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre Guillain-Barré e CIDP. Adriano fala e a mente expande, cada palavra é um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto no fluxo. Quer nos ajudar a manter o podcast vivo? Nos ajude compartilhando o canal e os episódios em suas redes sociais com seus amigos, indicando a outras pessoas. Essas indicações, esse compartilhamento e essa audiência nos ajudam a garantir a continuidade do projeto. Quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a atividades e conteúdos? Acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. E antes da gente entrar nos assuntos desse episódio, eu trago aqui novidades. Agora, vocês podem contar com mais conteúdos no meu site, né, que é www.adrianofreitas.com, e onde eu passo a disponibilizar um blog que já existia, mas na verdade estava meio abandonado, e que eu reativo ele adicionando conteúdos escritos, né, textos sobre vários desses assuntos que eu trago no podcast. Tem curiosidades, informações científicas, muita informação bacana. Então, se você gosta de ler, gosta de ter acesso a bons materiais claros, fáceis de entender, acesse o meu site que vai ter lá a área de blog, né? É só ir lá. Vai ter muita novidade, muito texto, muito conteúdo bacana para vocês. E também no meu site existe agora a área que eu chamo de área premium, é onde eu reuni vídeos de palestras completas, entrevistas, cursos de neurociência completos que foram gravados, estão lá, né, seminários, está tudo lá gravado, bate-papos com outros especialistas, e tem também 2 dos livros que eu lancei na íntegra disponibilizados lá, além também de jogos online, atividades para neuroestimulação, né, para estimulação cognitiva, para exercitar a memória, exercitar o raciocínio lógico. Então, quem quiser ter acesso a isso tudo, é uma área premium, é só entrar lá no site e ver lá quais são as condições, como fazer, é tranquilo e eu penso que seja de utilidade para muitas pessoas que gostam das neurociências e gostam desse podcast. Qualquer coisa é só escrever para a gente que a gente tira qualquer dúvida. E hoje eu falo sobre 2 doenças, a síndrome de Guillain-Barré e a CIDP, que vem de uma sigla do inglês, onde ela pode ser chamada ali de 2 nomes, né? Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica ou polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica. A sigla em inglês é CIDP, mas no português seria PIDC, mas ela é mais conhecida como CIDP. Essas síndromes e essas doenças, né, elas são, na verdade, muito parecidas, possuem sintomas muito próximos, muito parecidas. Muitas pessoas consideram até da mesma família de doenças. Muitos pesquisadores tratam a CIDP como sendo uma forma crônica da Guillain-Barré, mas na verdade são quadros diferentes, com evoluções diferentes e cada um com a sua característica específica, apesar de parecer ser a mesma coisa, ou muito parecido para quem realmente não estuda o assunto, para quem não é profissional da saúde. E hoje a gente vai entender a diferença e as características dessas 2 condições para que você conheça e possa até, no caso de conhecer alguém que tem essas características, indicar, né, que vá a um neurologista para que possa se cuidar e se tratar de forma melhor. E até para que entenda se você conhece alguém que já possua, né, que tem o diagnóstico de uma dessas 2 condições.
Bem, as duas doenças, elas envolvem o sistema imunológico. Elas são doenças de fundo autoimune, é onde o nosso próprio sistema imune ataca o sistema nervoso, né? Então, o corpo da pessoa se ataca. As duas, predominantemente, afetam os nervos periféricos. As duas causam fraqueza. As duas podem causar alterações de sensibilidade, né? Sensibilidade tátil das pessoas. As duas podem levar à redução ou até desaparecimento total dos reflexos que a pessoa teria. Mas existe uma pergunta que ajuda a separar essas duas doenças, que é: essa fraqueza apareceu e evoluiu rapidamente ou está progredindo ao longo de muito tempo, meses e até anos, se for o caso? De um lado, a gente tem a síndrome de Guillain-Barré. Ela é uma doença aguda. Isso significa que ela evolui muito rápido. Ela, uma vez detectada, uma vez que ela apareceu, em dias, semanas, em determinadas situações, ela acaba se tornando uma emergência médica. Em alguns casos, há casos descritos que a evolução dela é em questão de horas. Então, realmente é uma emergência médica e, uma vez detectada, ela tem que ter um tratamento intensivo e rápido, antes que o desfecho seja realmente trágico. E, do outro lado, a gente tem a CADP, né, a polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica, que ela não tem essa evolução tão aguda, né? Não tão rápida quanto a Guillain-Barré. Ela já é uma forma crônica. A pessoa tem, às vezes, até que a evolução chegue a uma evolução maior, isso às vezes passa meses, passa até anos. Mas apesar de ter essa diferença de uma ser aguda e outra ser mais crônica, a história não é tão simples assim, né? Como tudo, né? Sempre tem seus poréns. A Guillain-Barré, ela pode ter apresentações muito diferentes. E a CADP pode, em alguns casos, começar de forma rápida, como se fosse a Guillain-Barré clássica, né? E inicialmente parecer a Guillain-Barré. Então você pode ter uma pessoa que tem a CIDP, mas que é confundida ou parece ter a Guillain-Barré. Só que a evolução e a forma como as coisas se apresentam vão fazendo uma diferenciação. Só que nem sempre isso é muito perceptível. Às vezes a diferença é sutil e só se percebe a diferença depois de um tempo. E existe ainda um outro aspecto que torna essas doenças ainda mais raras do que já são, né? Porque elas não são doenças que você vê em qualquer esquina, qualquer pessoa tem, né? Já são doenças até certo ponto raras. E existe um fator que pode ocorrer que as torna ainda mais raras, que é o sistema nervoso autônomo também ser afetado. Na Guillain-Barré, quando se afeta o sistema autônomo, isso pode ser grave, né? E na Guillain-Barré é mais comum ter o sistema autônomo afetado do que na CADP, apesar de também poder ocorrer. Mas na Guillain-Barré ainda é um pouco mais frequente e se torna realmente grave, porque o sistema autônomo é aquele que regula pressão, regula temperatura, né? As funções básicas do corpo. E até questões intestinais e tudo. Então, quando chega no sistema autônomo, você começa a ter problema de desregulação térmica, né, de temperatura, de pressão, que ficam difíceis de serem controladas. E isso, junto com problemas musculares muito rápidos e atingindo a respiração, no caso da Guillain-Barré, é um problemão. Na CADP, ela é uma condição, né, ao sistema autônomo, que é a pressão e tal, ser atingido, já é mais incomum ou excepcional, apesar de poder aparecer também, mas na forma típica não é muito comum. Mas antes da gente continuar falando aqui, eu comecei a falar de sistema autônomo e tal, mas eu não expliquei propriamente do que se tratam as coisas, né? Então a gente vai fazer uma pausa aqui para entender o que significa cada coisa e como cada doença evolui. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que são os nervos periféricos? Imagina o seguinte, a gente tem o cérebro e a medula espinhal como se fossem grande centro de comando do corpo.
uma central que diz tudo que o nosso corpo precisa fazer, que gera estímulos para que a gente se mova, que decide o que a gente vai fazer em cada momento. A questão é que esses estímulos, né, essas ordens que saem desse centro de comando precisam chegar até os músculos, precisam chegar aos órgãos, né? Quando você resolve que vai levantar um braço, ou andar, ou dar um pulo, ou fazer alguma coisa nesse sentido, essa informação sai do seu cérebro e precisa percorrer um caminho longo ali até chegar no teu músculo para ele realizar aquela ação. E esse caminho depende de quem? Dos nervos. Os nervos periféricos são esses nervos que conectam o sistema nervoso central, essa central, né, esse cérebro e essa medula espinhal, ao restante do organismo, aos músculos, né, e aos órgãos. E eles não só levam o estímulo, né, mandam o músculo se mover, como eles recebem, eles trazem de volta as informações sensoriais, temperatura, o tato, né? E não é só isso, né? Não é só quando a gente resolve se mexer ou fazer um movimento. Eles também são importantes e participam do controle de funções que são inconscientes, que não dependem da nossa vontade, como o funcionamento do coração, a regulação da pressão arterial, a movimentação do intestino, o controle da bexiga, a sudorese, né, o suor, a dilatação, contração das pupilas do olho e várias outras coisas do nosso corpo. Então, quando uma doença autoimune, né, uma doença imunológica, ataca o sistema nervoso periférico, as consequências elas podem ser muito mais amplas do que simplesmente fraqueza muscular, né? Porque justamente essa comunicação toda entre a nossa central e os órgãos é feita por eles. Restringir essas doenças a uma fraqueza muscular é ser simplista demais. E ambas as doenças, tanto a Guillain-Barré quanto a CIDP, são as chamadas doenças imunomediadas. O que significa isso? Que o nosso sistema imunológico ele está atacando o nosso corpo. O nosso sistema imunológico, ele existe originalmente para reconhecer as ameaças, proteger o nosso organismo, né? Todo mundo sabe disso. Tem gente que fala, tô com a imunidade baixa. Então a gente sabe que existe ali um exército de protetores do nosso corpo, que é o sistema imune. Então, ele identifica agentes infecciosos, né, identifica vírus, bactérias e tal, e participa da resposta, né? Ele gera ações contra células anormais e coordena vários mecanismos de defesa para que o nosso corpo não seja tão afetado. Mas, no caso de doenças imunomediadas, né, o sistema imunológico erra, né? Ele pode errar. Em determinadas circunstâncias, ele às vezes reage contra o nosso próprio organismo. Na síndrome de Guillain-Barré e na CIDP, existe uma resposta imunológica que é incorreta, né? Um desses erros, e é dirigido contra o nosso sistema nervoso periférico, contra componentes desse sistema nervoso. A gente ainda não tem assim um mapa completo do que pode ocorrer, mas o que se sabe é que esses mecanismos não são idênticos em todos os pacientes. E principalmente na CIDP, a ciência ainda está investigando diferentes mecanismos celulares, né, que podem estar envolvidos. Então a gente não deve imaginar essas doenças como sendo uma coisa única, como um processo único e idêntico em todas as pessoas, porque não é. Em cada pessoa esse ataque vai ser feito de uma forma e vai gerar reações e sintomas diferenciados. Elas são doenças heterogêneas. Então pessoas que recebem o mesmo diagnóstico podem ter comportamento clínico totalmente diferente, inclusive a resposta aos medicamentos e aos tratamentos. Então, agora que a gente entendeu que o nervo periférico, né, é esse que faz essa comunicação, a gente precisa entender uma outra coisa para entender essas doenças, que é a mielina. O que é mielina, né? Por que ela é importante? Imagina o seguinte, nossas fibras nervosas, muitas dessas fibras, né, os neurônios também, possuem uma camada chamada mielina, ou bainha de mielina, que é uma capa de gordura, que é um revestimento que
está lá nessas fibras, né? Imagina um fio. Você tem um fio de internet, um fio de TV por assinatura, você tem um fio de tomada, né, de uma extensão. O fio não tem aquela capa plástica? É mais ou menos isso. A gente tem a fibra e tem uma capa. Essa capa, eu já falei dela aqui em outros episódios, ela serve para isolar, impedir interferência, tentar minimizar a perda do impulso, conseguir concentrar melhor o impulso em todo o caminho que ele faz, né, esse impulso nervoso. Então, essa mielina ela é importante por isolar esse sinal. E quando a mielina é atacada, a condução do impulso nervoso ele acaba ficando mais lenta, né, ou com eficiência bem reduzida. Assim, em determinadas situações, o impulso pode nem chegar, né, em casos mais severos, mais graves. Então, ou ele chega fraco, ou ele chega defeituoso, ou ele não chega, esse impulso nervoso. Então, o resultado disso é que se o músculo não recebe o comando, se não chega, ele não se move. Então, acaba a pessoa perdendo aquele movimento, porque por mais que o cérebro esteja perfeito e execute toda a tarefa de movimentar, de gerar um impulso para o movimento, esse impulso não chega onde tem que chegar. E aí os músculos também estando perfeitos, ou seja, o músculo está perfeito, o cérebro está perfeito, a medula espinhal está perfeita, mas a pessoa não se move. Por quê? Porque, apesar de estar tudo perfeito, o caminho percorrido pelo impulso está interrompido ou está com problemas e ele não chega adequadamente. Então, o resultado disso, né, vai ser perda de movimento mesmo, ou então uma fraqueza, né, uma incapacidade de mover o músculo com a força necessária, da forma necessária, alterações de sensibilidade, porque da mesma forma que o impulso vai, ele volta. Então, o impulso chega fraco no cérebro, chega ruim ou não chega, então a pessoa começa a perder sensibilidade para as coisas, perder toque, né, ficar com dormência, começa a ter dificuldade para caminhar, redução de reflexos, algumas perdas motoras e vários outros sintomas. Então, tanto a Guillain-Barré quanto o CIDP podem envolver esses processos de desmielinização, que é a perda dessa capa, dessa bainha de mielina. Mas assim, então a gente entendeu o que são os nervos periféricos, a gente entendeu a bainha de mielina. E eu falei lá atrás que uma doença é rápida e a outra é lenta. Mas a gente não pode considerar essas duas doenças como sendo duas versões da mesma doença, uma rápida e uma lenta. Porque realmente existem outras diferenças importantes, né, na imunologia, no comportamento, né, na parte clínica e até no tratamento, apesar de visualmente parecerem iguais, né? A síndrome de Guillain-Barré, ela é aguda, como eu falei, ela é rápida. Uma das características principais é a velocidade. Os sintomas, às vezes, eles começam de forma discreta, né, como um formigamento, uma sensação estranha nos pés, diferente, você anda, mas não sente muito, algumas coisas assim. Até dor também, pode se sentir, fraqueza. Geralmente as pessoas percebem muito por uma dificuldade para subir uma escada, uma sensação de que as pernas estão mais pesadas, né? Mas, em alguns casos, essa situação evolui muito rápido, como eu falei, em questão de horas, dias. Em outras, um pouquinho mais lento, mas não tão lento. E onde a fraqueza ela acaba progredindo, né? Aí a pessoa que começou com essa fraqueza, com essas sensações na perna, começa a chegar nos braços. Aí daqui a pouco começa a pegar os músculos que são responsáveis pela deglutição, né? Por a gente comer. E aí começa a chegar na musculatura respiratória e acaba desequilibrando o nosso sistema autônomo, né? Então, por isso que, assim, uma indicação importante sabe, percebeu esse tipo de situação e você percebe que ela não está parada, ela está aumentando, né? É só uma dormência no pé, é só uma dormência na mão.
Tá, mas aí você percebeu que 1, 2 dias depois, ou menos tempo, ou mais tempo, aquela dormência não sumiu, ela aumentou um pouquinho. Mesmo que não tenha aumentado tanto, mas aumentou um pouco, né? É necessária uma avaliação médica imediata, né? E especificamente um neurologista. Então, assim, qualquer sensação dessas que eu falei, né, de dor, queimação, peso nas pernas, dificuldade de subir escada, tem muita gente que relata que quando começa a afetar os braços, né, fica difícil pentear o cabelo, porque quando ela vai pentear o cabelo, ao levantar o braço, ele não consegue sustentar o braço por muito tempo. Então, se isso ocorrer numa evolução de horas ou dias, né, você perceber que as coisas, pera lá, não está sumindo, está aumentando, ou está que seja estável, mas você percebe que aquilo está insistentemente presente, procure um neurologista o quanto antes, porque se for Guillain-Barré, pode ser uma questão de tempo mesmo, tá? Então, precisa realmente ter um tratamento, um acompanhamento bem rápido, para que não chegue a uma evolução grave e você tenha que ser atendido numa forma já grave da doença. Com relação ao início da Guillain-Barré, existe uma associação ali que acontece em muitos casos. Não quer dizer que 100% dos casos comece assim, mas uma boa parte deles, sim, começa, que é a presença de uma infecção anterior. Geralmente, quem tem a propensão ou quem tem a doença Guillain-Barré, que ela está lá quietinha, vai desencadear o processo de evolução a partir de uma infecção. Muita gente relata uma infecção de garganta, né, algumas infecções gastrointestinais, e que a partir da infecção, a pessoa às vezes até melhora da infecção, passa alguns dias e começam os sintomas da Guillain-Barré. Existe um mecanismo aí que ele é bem estudado, que ele é chamado de mimetismo molecular, que é o quê? É como se algumas estruturas de uma infecção, né, de um agente infeccioso, possuem características que imitam características dos nossos nervos. E aí, ele meio que, entre aspas, treina ou prepara o nosso sistema de defesa para atacar aquela característica. E quando a infecção acaba, o que sobra mais próximo com aquela característica são os nervos. Então, o nosso sistema imunológico começa a atacar os nervos. Então, essa é uma das explicações do porquê que a síndrome de Guillain-Barré, às vezes, aparece depois de uma infecção. Tá? Por causa desse mimetismo, por causa dessa imitação que uma célula faz da outra. Mas é importante deixar claro que ter essa associação de que algumas pessoas, né, um bom grupo de pessoas que têm Guillain-Barré, tiveram a evolução dessa Guillain-Barré a partir de uma infecção, não significa que todas as pessoas que tiverem infecção vão estar sujeitas a Guillain-Barré, né, vão desenvolver a Guillain-Barré. Não é isso. Eu não estou falando isso. Estou falando que algumas pessoas que têm a Guillain-Barré tiveram ela evoluída a partir de uma infecção. Não significa que todas as infecções geram Guillain-Barré, que deixe isso bem claro. Bom, e com relação ao quadro clássico, né? O quadro mais conhecido da Guillain-Barré é a fraqueza progressiva, que geralmente começa nas pernas e vai subindo. Mas isso é a característica clássica, é o modelo clássico. Na realidade, isso pode ser bem mais complexo, né? As pessoas temporariamente acabam perdendo a capacidade de caminhar, algumas delas, né? Podem caminhar muito mal, outras precisam de apoio, outras nem caminham mais, não conseguem, caem. Vai depender da intensidade e da gravidade da doença. Alguns pacientes, eles chegam a precisar de suporte ventilatório, né, de oxigênio. Então, assim, a Guillain-Barré, ela não é um padrão, tá? Você vai ver pessoas com Guillain-Barré que estão no respirador. Outras pessoas com Guillain-Barré que estão andando pela rua. Vai depender da gravidade, do momento da doença, né? Não significa que uma pessoa que está andando pela rua não vá necessitar de um respirador. E não significa que uma pessoa que está hoje no respirador não vá voltar a caminhar pela rua. Mas tudo depende do momento, do tratamento, da intensidade, da gravidade, por aí vai. Muitas pessoas têm a visão de que a Guillain-Barré
ela só causa paralisia, fraqueza e ponto, né? Ela para por aí. Mas aí entra o que eu falei lá atrás. O sistema nervoso periférico, ele não controla somente músculo. Ele também, algumas dessas fibras participam do funcionamento autonômico. E na Guillain-Barré, essas fibras acabam sendo comprometidas em alguns casos, né? Podem ser comprometidas. E aí a gente dá um outro nome, que é o nome de desautonomia, que seria Guillain-Barré associada com uma desautonomia. Essa desautonomia, ela pode produzir alterações aí das mais variadas, que são alterações cardiovasculares, né? A pressão arterial pode, em alguns momentos, ter picos muito elevados. O contrário também pode ocorrer, quedas de pressão, oscilações, né, em dados momentos alta, em dados momentos baixa. Em dados momentos, essas alterações de pressão, elas podem ser condicionadas a certas situações. Por exemplo, se a pessoa baixa, ao levantar ela se sente tonta ou às vezes até desmaia, né, dá uma queda de pressão momentânea quando ela levanta. Isso também pode ocorrer. Ou o contrário, a pessoa deita de forma plana ou abaixa a cabeça, ou sempre que ela coloca a cabeça baixa, a pressão sobe, né? Porque justamente o corpo não consegue regular a pressão muito bem nesses momentos, né? E aí pode ter taquicardia, né, bradicardia, e em casos mais graves até alterações no ritmo cardíaco de forma importante, tá? E também problemas gastrointestinais também pode acontecer, né? A pessoa pode ter uma distensão abdominal, constipação e também alterações urinárias, né? Ou a pessoa ou escapa um pouco de urina sem controle, ou uma retenção urinária, a pessoa sente a vontade de urinar e não consegue. Temos um ponto aí essencial, porque a Guillain-Barré, ela pode ser perigosa não só pela fraqueza da musculatura, pela perda de movimento e até pela fraqueza respiratória, o que logicamente, se não for tratado, vai levar a um óbito, mas também por causa da instabilidade autonômica, porque a partir do momento que você tem a associação dos sintomas clássicos com um descontrole de pressão arterial, que muitas vezes nem a medicação para a pressão consegue controlar bem, você passa a ter uma situação grave, e isso faz com que os pacientes eles precisem de um monitoramento hospitalar intensivo. Então, por isso é que a gente precisa ficar atento, né? Apareceram alguns sintomas no início, formigamento, perda de sensibilidade, fraqueza, dificuldade de realizar algumas tarefas, não espera ficar grave, né? Se foi uma coisa de cansaço de um dia, de 2 dias, vá lá. Começou a perceber que está frequente ou aumentou, corre. Né, procure o mais rápido possível um neurologista para que possa verificar essa condição. Uma outra informação aqui sobre a Guillain-Barré é que em algumas situações determinados nervos cranianos eles podem ser atingidos, né, e aí acaba comprometendo a face, né, alterações mais intensivas na deglutição. Então você pode ter uma pessoa com Guillain-Barré que o comprometimento das pernas não foi tão severo quanto da deglutição, né? Ele começou pela deglutição, né? E também alterações oculares, né? Você tem pessoas que têm a sensação de que o olho está virando para um lado sem ela querer, né? Em alguns momentos, visão dupla, isso também pode acontecer. Então, assim, é importante entender que a Guillain-Barré é um conjunto de situações que podem ser muito diferentes entre si, né? A gente não está falando de uma doença padrão que está lá no livro e que é igual em todo mundo, não é assim. Bom, e aí muitas pessoas perguntam, né? Mas a Guillain-Barré pode estar associada a outras doenças? Pode, sim. Agora, é preciso a gente fazer um esclarecimento aqui importante, né? Dizer que uma condição ocorreu antes e contribuiu para desencadear a resposta imunológica que gerou a Guillain-Barré é uma coisa. E outra coisa é dizer que a pessoa tem uma outra doença simultaneamente a Guillain-Barré. Está associada a Guillain-Barré. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O fato de ter doenças associadas não significam que essas doenças provocaram a Guillain-Barré.
Bem, então eu falei bastante de Guillain-Barré, então agora a gente vai para a CIDP, né? Como eu falei, é a polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica, né? Ou polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. É uma doença, como o nome ele já diz, polirradicular, ou seja, envolve múltiplas raízes e nervos, ou seja, polirradicular, ou seja, ela não tem só uma raiz nervosa que ela acomete, né? Ela pega em várias. Neuropática, sistema nervoso periférico, e inflamatória, imunomediada, né? E desmielinizante, porque ela tem um comprometimento importante da mielina, da bainha de mielina, que eu já expliquei no início desse episódio. E a crônica, né? E aí começa uma diferença fundamental. Ao contrário da Guillain-Barré, que eu estou falando que ela atinge a sua fase pior, né? Ela tem uma evolução bem rápida, aguda. A CIDP apresenta uma evolução prolongada, crônica. E nesse percurso dela crônico, ela pode ter uma recaída, uma remissão, né? um retrocesso, aí recai de novo, aí tem outro retrocesso, ela vai tendo crises durante esse tempo, né? E isso pode se prolongar por anos. Então uma pessoa pode ser diagnosticada com CIDP numa ocasião, ter os sintomas meio que estáveis durante um bom tempo, às vezes até décadas, e depois de um tempão há uma progressão desses sintomas. Então realmente é uma doença que pode caminhar de forma muito lenta em relação ao Guillain-Barré. Bom, então como é que começa o CIDP? É parecido com o Guillain-Barré para algumas pessoas, né? Ela pode surgir também com uma dificuldade para caminhar, dificuldade de subir escada, a pessoa começa a ser mais difícil levantar de uma cadeira, ter uma fraqueza nas mãos, ela começa a ter dificuldade em fazer trabalhos minuciosos, perda de destreza, a pessoa começa a deixar cair coisas, né? De vez em quando, do nada, a pessoa deixa cair alguma coisa. É uma sensação de dormência, formigamento, redução de reflexo, coisas que são até parecidas com a Guillain-Barré. E uma coisa curiosa é que na CIDP, até por isso ser prolongado, ser aos poucos e ter né, essa perda de destreza e de sensibilidade, a pessoa às vezes, para outras pessoas e até para ela mesma, parece desastrada. Né? Nossa, a pessoa é desastrada, não consegue fazer nada direito, deixa cair, derruba, dá topada com o pé no pé da mesa, sabe? A pessoa fica... Em algumas combinações disso, ela fica parecendo desastrada. E às vezes ela se acha desastrada e ela não consegue entender por quê. Porque por mais que ela preste atenção no que ela está fazendo, aquilo acontece. Ela deixa cair coisas, ela não tem aquela destreza que seria esperada, né? Agora, um problema para o diagnóstico é o seguinte, é quando a gente tem um tipo de CIDP chamado CIDP de início agudo. Por quê? Porque ele tem um início rápido como se fosse uma Guillain-Barré. A pessoa pode receber o tratamento para uma doença aguda, como se fosse um Guillain-Barré, só que não é. Porque logo assim que passa esse início agudo, a evolução começa a ser diferente. Então fala, pera lá, isso não é Guillain-Barré. Os médicos começam a questionar, pera lá, mas ele tinha todos os sintomas de Guillain-Barré e de repente perdeu esses sintomas, mudou esses sintomas e aí começa a se identificar que era uma CIDP de início agudo. Então essa diferenciação entre os dois diagnósticos, no caso de início agudo, é muito difícil, né? É mais complicado do que a identificação normal, que já não é tão simples também. Bom, a CIDP ela pode ser primária ou associada a uma outra condição, uma outra doença, né? Mas a gente, assim, para a gente entender, a gente pode dividir em 3 cenários aí. A gente pode ter uma CIDP que ocorre sem uma doença relacionada. É a CIDP e só ela. A segunda situação é a CIDP que ocorre em uma pessoa que também possui outra condição. Isso, às vezes, confunde mais o diagnóstico, porque a pessoa tem uma outra condição qualquer
e aí aparece a CIDP, os sintomas não ficam muito delimitados, sabe? O sintoma não fica muito claro da CIDP, eles se confundem. Então não dá para saber se é a CIDP ou se seria uma CIDP associada a outra doença ou se seria uma outra doença, fica confuso, né? Então o diagnóstico ele vai se complicando nessa situação. E o terceiro é uma neuropatia causada por outra doença que parece a CIDP. E aí, então, o diagnóstico fica um tormento para chegar ao diagnóstico. São situações que parecem similares, porque envolvem a CIDP, mas elas não são a mesma coisa. Assim, se a gente for buscar a literatura científica, né, médica, a gente vai encontrar associação da CIDP com condições como diabetes, gamopatias monoclonais, doenças autoimunes do tecido conjuntivo, infecção pelo HIV, mas não significa que essas condições causem a CIDP. A mesma coisa que eu falei lá atrás sobre a Guillain-Barré e as infecções. E também não significa que toda neuropatia em uma pessoa com diabetes seja CIDP, tá? Então é só uma possibilidade. Da mesma forma, uma neuropatia associada a uma proteína monoclonal é CIDP, não necessariamente. Com relação ao sistema autônomo, na CIDP, a gente tem aí uma diferença importante em relação a Guillain-Barré. Na CIDP clássica, né, da típica, no que é mais comum, o comprometimento autônomo, né, é considerado incomum. Não faz parte do quadro que mais aparece da CIDP, não. Em comparação com a Guillain-Barré, o envolvimento respiratório ou autônomo é mais raro, é excepcional na CIDP. Mas o fato de ser excepcional ou raro não significa que não aconteça. Como eu falei, ela pode acontecer de uma forma rara, de uma forma atípica, mas acontece, né? Existem relatos e estudos que mostram alterações autonômicas importantes em pacientes com CIDP. O que acontece é que isso precisa ser bem identificado, tá? Os médicos que estão tratando, né, os profissionais que vão tratar, precisam se perguntar, pera lá, esse comprometimento autônomo, ele é uma forma atípica da CIDP, ou seja, é uma forma rara dela, ou tem mais alguma coisa acontecendo além do CIDP? Essa é a grande questão e esse é o ponto mais difícil de se responder, tá? Então, assim, nem ele deve ser tratado de cara como sendo mais um sintoma, porque pode não ser, pode estar mascarando uma outra condição que está associada, ou simplesmente pode sim ser um sintoma, mas você não pode supor, né? E esse trabalho de precisar isso é realmente muito difícil. No caso da alteração autonômica, seria parecida com a Guillain-Barré, né? Que é a alteração de pressão arterial, né? Intolerância ortostática, que é quando você levanta e abaixa, né? Aquilo que eu falei. Frequência cardíaca, suor, problema gastrointestinal, urinário, né, na pupila dos olhos e relacionado assim ao controle involuntário dos órgãos do organismo em geral. E aí, quando o sistema autônomo se torna o principal problema, né? Mas todos os sintomas relacionados à pressão, batimento cardíaco, intestino, eles estão mais acentuados e mais, né, fortes do que propriamente os sintomas que seriam da neuropatia. A pergunta do diagnóstico se torna mais importante. Assim, os profissionais precisam ter um cuidado ainda maior, porque a gente precisa realmente pensar, será que a gente está de fato diante de uma Guillain-Barré ou de uma CIDP? Ou será que tem uma outra doença autoimune afetando esse sistema autônomo e pode até alguma coisa de Guillain-Barré ou CIDP, mas não grave como secundário, né? E a causa grave ser outra coisa. Isso
é uma pergunta que deve ser feita pelos profissionais e deve ser investigada com o máximo de cuidado, porque realmente é muito difícil separar algumas coisas em determinadas situações, né? Então eles precisam verificar se existe uma condição metabólica, uma doença sistêmica qualquer, uma doença relacionada a proteínas, né? Algum processo infiltrativo e várias outras situações. Com relação ao diagnóstico, nas duas doenças, o diagnóstico começa, lógico, com a história clínica e pelo exame neurológico, né? Mas são fundamentais que se tenha exames complementares. Estudos de condução nervosa e eletroneuromiografia ajudam a identificar características de desmielinização e outros padrões dos nervos, né? Então, essas fraquezas, esses problemas de condução motora, né? Condução nervosa motora e também dessa perda de condução, né? De desmielinização é identificado nesses exames. Porém, de novo, as duas doenças se separam aí. Na CIDP, esses exames, né? A eletroneuromiografia e estudo de condução, eles têm uma importância central. Eles são quase que, se não determinantes, mas bem importantes no diagnóstico. Já na suspeita de Guillain-Barré, eles ajudam também, mas o resultado ele pode ter uma variação maior de acordo com o momento em que o exame é realizado. Então, em determinados momentos, a pessoa pode estar com a Guillain-Barré em evolução e ele não apresentar tanta variação. Então, isso precisa ser levado em conta, né? Um outro exame também bastante útil é o estudo do líquor cefalorraquidiano, que é um líquido que envolve o cérebro, né? E que desce pela coluna, e ele é feito tirando parte desse líquido da coluna, tá? Se enfia uma agulha ali e se tira esse líquido para análise laboratorial. Em alguns casos, exames de sangue para doenças autoimunes, alterações metabólicas, infecções, proteínas monoclonais, por aí vai. E assim, nem sempre o exame é para confirmar CIDP, por exemplo. Ele às vezes pode ser para descartar que outra doença não esteja sendo confundida com a CIDP. Com relação ao tratamento, na Guillain-Barré, uma prioridade é saber se existe aquele risco de deteriorar imediatamente, né, de forma rápida. E aí um acompanhamento hospitalar é necessário, né, para poder ver a função respiratória, a capacidade de engolir, a evolução da força, né, se está perdendo rápido ou não, se for o caso da função autonômica. E aí os tratamentos vão variar, e pode ser a imunoglobulina intravenosa, né, imunoglobulina humana, a plasmaferese, vários tipos de tratamento que aí o médico, né, o neurologista vai indicar de acordo com a situação, com a gravidade e tudo, né, além do suporte clínico aos sintomas, né. Em alguns casos, né, se comprometer a respiração, como eu já falei, a ventilação também se torna importante. Já na CIDP, a lógica é um pouco diferente, porque não é agudo, é crônico. Então, ele pode incluir a imunoglobulina intravenosa também, em algumas situações mais severas, em crises principalmente, mas também corticosteroides e plasmaferese. O que muda aí é que muitos pacientes reagem muito bem a corticosteroides. Inclusive, em algumas crises, é comum se fazer a chamada pulsoterapia. Eu já fiz um episódio aqui sobre a pulsoterapia, que são cargas altas, né, no caso da CIDP, de corticosteroides, geralmente metilprednisolona e medicamentos nesse tipo, em dosagem bem alta num curto espaço de tempo, para dar um choque mesmo, um pulso na pessoa e poder controlar a crise, né? Controlar o pico inflamatório. Mas isso tudo, quem vai avaliar, logicamente, é o médico, né? Porque vai depender da gravidade, do tipo de crise, de como está a evolução da doença. Então, para resumir, né? CIDP ou Guillain-Barré podem ser muito parecidas, mas qual é a diferença, assim, fundamental? Como eu falei, o tempo, né? Basicamente o tempo conta, mas ele não pode ser levado a ferro e fogo como sendo a única e importante diferença, porque em alguns pacientes você pode ter a CIDP com início agudo, com início rápido, e pode ter uma Guillain-Barré um pouquinho mais lenta, que confunde ali no início, mas não tem como confundir por muito tempo, né? Porque elas vão se diferenciar nesse tempo, nessa evolução, com certeza. Então, assim, mais do que olhar o momento,
eu tô olhando agora, fiz exame agora, tem isso, tem aquilo. É justamente acompanhar durante um tempo essa evolução, e aí esse diagnóstico pode ter que ser ajustado. E para a gente fechar o episódio, a gente precisa ter em mente que na neurologia, os sintomas eles são importantes, de fato são, claro, obviamente, mas não só isso, sabe? A forma como eles evoluem também se torna um sintoma, né? Porque você pode ter sintomas que são muito parecidos, mas a evolução no correr do tempo se torna diferente, ele se distingue com o passar do tempo. E esse acompanhamento, esse histórico do que acontece num certo período de tempo é que talvez possa ser determinante para um diagnóstico mais preciso, né? Então, a gente querer que seja fechado um diagnóstico rápido, o que ele tem, e pum, fechou o diagnóstico e acabou ali e encerrou a história, isso talvez seja a forma mais rudimentar e mais imprecisa que se tenha para se lidar com a neurologia, né? Porque eu estou falando aqui de CIDP e Guillain-Barré, mas existem dezenas de síndromes que são muito próximas, muito parecidas, e que causam sintomas muito parecidos, mas que o acompanhamento, o dia a dia, pode fazer com que seja necessário ajustes nesse diagnóstico e reconsiderações importantes. Então, muitas pessoas talvez não entendam isso e falam, poxa, aquele médico é ruim porque uma hora falou que tinha isso, outra hora falou que tinha aquilo, depois mudou para aquilo. Não, é porque esse médico é que está certo, esse médico que é o bom, porque ele está acompanhando o dia a dia, acompanhando a evolução e revendo algumas coisas que pareciam ser uma coisa que se tornam outra com essa evolução. Então a gente precisa ter isso em mente. Não só os sintomas do momento são importantes, mas a evolução ao longo do tempo. Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre CIDP e Guillain-Barré. Quer saber mais, ter acesso a mais conteúdos, visite o meu site www.adrianofreitas.com. Lá também tem uma área premium recheada de conteúdos para você e atividades para exercícios da sua mente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá. No ritmo da ciência vou dançando.